Oi, crianças. Hoje nós vamos falar na aula de ciências sobre a matéria. Mas afinal, o que significa matéria? O que é essa composição? O que nós vamos aprender esse bimestre sobre matéria? Nós vamos falar sobre as propriedades da matéria, sobre as características e vamos falar sobre do que se forma a matéria. Então, no mundo, tudo aquilo que ocupa espaço, tem massa, é chamado de matéria. Vamos ver alguns exemplos, ó. O ser humano, os animais, as plantas, o solo, são denominados matéria. O ar, a água. E do que é composto a matéria? Desde a antiguidade, as pessoas têm curiosidade de saber do que as coisas são feitas. E durante um bom tempo, muita gente acreditou que tudo que existe era proveniente da combinação de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. E atualmente, graças aos avanços da ciência, nós sabemos que a matéria é composta de pequenas partículas, que são essas minúsculas aqui chamadas de átomos, e que cada átomo apresenta partículas ainda menores, que para formar um átomo desse, nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas quais são as características, então, da matéria? Toda matéria, ela é formada de volume, que é o espaço em que ela ocupa. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, um copo d'água. A água, ela é composta pelo volume conforme o espaço que ela vai ocupar. Então, ela pode ocupar um copo, ela pode ocupar um jarro, ela pode ocupar uma garrafa maior. E isso nós podemos... e ela tem uma forma de ser medida, né? Os líquidos, o volume deles é medido através dos mililitros ou litros. Então, o volume, ele é medido dessa forma. A massa, ela está relacionada à quantidade de matéria que um corpo possui. Então, a massa, ela é medida através do quilograma, segundo o Sistema Internacional de Medidas. Mas também ela pode ser medida em gramas, quando ela se trata de pequenas quantidades. Então, vamos ver aqui a massa, por exemplo. Ó. Na Terra, um astronauta de porte normal, ele pesa 78 quilos, devido à força da gravidade. Então, a massa dele é a mesma tanto na Terra ou na Lua, mas ele vai pesar mais ou menos em determinado lugar devido à força da gravidade. Como a força da gravidade na Terra ela é maior do que na Lua, então a composição da massa desse astronauta vai ser medida de forma maior. Então, ele vai ter 78 quilos. E na Lua, ele vai pesar apenas 13 quilos. E quais são as propriedades da matéria, então? As propriedades da matéria, nós aprendemos que ela tem massa e volume. Vamos lembrar o que é isso? Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. E o volume é o espaço que ele ocupa. E que outras propriedades nós podemos observar? Cada matéria apresenta propriedades específicas, ou seja, ela tem características próprias. Então, vamos identificar. Por exemplo, aqui, ó, o perfume. O perfume, ele tem cheiro, que pode ser ou não agradável. Isso é uma propriedade dessa matéria, do perfume. Por exemplo, a madeira. Caso ela não seja polida, ela tem uma textura áspera. Se ela for polida, ela tem uma textura lisa. O vidro, por exemplo, ele é uma matéria que ele tem uma característica específica, que é a transparência, ou até mesmo a questão da não passagem de luz, que ele pode ser fosco, né? Ele pode ter pouca luminosidade. Então, então, as características da matéria, ó, nós temos o cheiro, nós temos a textura
e nós temos a transparência. São 3 características da matéria. Outra característica, por exemplo, dos metais é o brilho, a rigidez e a condutividade de calor. Então, o brilho é em relação à formação desse elemento. A rigidez é de quanto material que ele tem para ele ficar mais forte, né? Ou mais, com mais resistência ou não. E a condutividade de calor é que se ele produz calor ou se ele conduz o calor mais rápido ou menos rápido. O plástico, ele também é uma matéria que ele pode ser caracterizado pela flexibilidade, né? Se pega uma garrafa de plástico, você pode amassar, desamassar, ou pela rigidez nos cabos das panelas, né? Ou algum outro material, cabo de algum talher, né? Que é a composição dele um pouco mais firme em relação à resistência dele. E agora nós vamos para a nossa apostila e vamos ver algumas relações entre a matéria, as suas características e as suas propriedades. Então, nós vamos relembrar um pouquinho aqui, ó, vocês vão fazer a atividade número 1 e número 2, marcando com um X em quais desses elementos representam matéria, tá? Pensando lá no que a prof explicou, que a matéria ela tem volume e ela tem massa, tá? E observe estes 2 pneus. Podemos dizer que o ar é uma matéria? Aí você vai analisar aqui. Depois, ó, nós já falamos aqui sobre as propriedades, que é a questão do cheiro, da textura, da transparência, brilho, rigidez, condutividade, flexibilidade. Aí vocês vão ler este textinho aqui a respeito da densidade. Uma das propriedades físicas mais importantes da matéria está relacionado com o fato de um corpo afundar ou flutuar em um líquido. O prego é mais denso que a água, por isso ele afunda. A cortiça é menos densa que a água, portanto ela flutua. Então vocês vão observar esse quadrinho aqui do Sabino e observar o experimento que ele fez. E aqui ao lado tem uma história contando de onde surgiu esta palavra eureka. Que eureka os cientistas usam quando eles fazem uma descoberta, né, através de um experimento. Então, vocês farão a atividade número 1 e número 2, e vocês irão ler o afundamento e flutuação da página 129 e o texto eureka da página 130.